Irmãos, uma palavra de acolhimento à nossa igreja Betini, nossa igreja Nova Lima, nossa igreja em Santa Luzia, nossa igreja em Matozinhos. Quero dar os parabéns à nossa igreja em Matozinhos. Hoje, irmãos, aniversário do nosso pastor Tiago. Nossa igreja de Matozinhos fez uma carreata ali na sua rua, levando balões, buzinando e saudando o aniversário do nosso pastor. Parabéns, Matozinhos. Que coisa linda essa expressão de amor fraternal. Que Deus abençoe mais e mais. Amém? Queridos irmãos, nessas quartas-feiras, estamos rompendo com o tema As Tentações do Isolamento. Quais são algumas tentações do isolamento que nós devemos discernir, vencê-las? Porque toda tentação é uma oportunidade de crescimento. A palavra tentação e provação, algumas vezes, são sinônimas. É a mesma palavra no original para descrever tentação e provação. Isso significa que toda tentação traz dentro de si uma oportunidade de elevar a nossa vida. Então eu quero ler 2 textos da Bíblia, comentá-los e fazer uma aplicação e orar por nós. Primeiro está na carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 13. Diz assim a eterna palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Agora, presta atenção no verso de 6 em diante. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10, 10 a 13. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Repete comigo: Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o primeiro texto. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de Filipenses. A palavra de Deus, viva e eficaz, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, verso 5, que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nos dois textos, irmãos, eu quero destacar essa expressão do apóstolo como um dos pecados que atingiu Israel e de um dos pecados que estava atingindo a igreja maravilhosa de Filipos. Murmuração também estava atingindo a igreja de Corinto. O contexto da palavra é que eles estavam murmurando contra Deus e contra Paulo, irmãos. Os irmãos veem que Corinto, uns estavam dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, alguns criticando a Paulo, que ele estava querendo explorar a igreja, alguns reclamando de Paulo, no capítulo 9, e ele disse assim, nós semeamos as coisas espirituais, é demais recolhermos bens materiais, entretanto nós não usamos desse direito com os irmãos, e aí então ele traz os exemplos da história de Israel para alertar os irmãos sobre uma vida de santificação. Esse alerta aqui, irmãos, não tem nada a ver com ganhar ou perder a salvação. A salvação é uma obra da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Foi através da morte do Senhor Jesus, através da sua cruz, e através da sua ressurreição, e através da fé que nos foi dada pelo Espírito Santo, é que nós entramos nessa nova vida. Agora, a caminhada da santificação, irmãos, ela nos é trazida aqui, dizendo assim, irmãos, eu vos digo essas coisas para que vocês tomem exemplos. De vez em quando, irmãos, a gente tem que olhar o que a pessoa está fazendo de errado, ou fez de errado, e dizer assim, isso eu não vou fazer, é ou não é? Isso eu não vou fazer. Várias vezes fomos instruídos pela palavra de Deus. Não andeis segundo os gentios. Essa maneira de viver não é uma maneira do servo do Senhor viver. E entre essas está aqui, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Isso é uma história de Israel. Nós não sabemos exatamente qual foi esse fato, irmão, porque Israel murmurou, menino. Israel murmurou no deserto. A primeira vez, Números 14, você tem de 14, 15, 16, você tem Israel queixando. Você tem Israel reclamando. Você tem Israel descontente, insatisfeito com as circunstâncias que o envolveu. Primeiro, Israel queria carne e tinha maná. Reclamou. Murmurou, insatisfação. Israel murmurou com medo. Quando voltaram de ver aquela terra maravilhosa, eles disseram, nós não podemos. A Bíblia chega a dizer em Números 14, que eles gritaram a noite inteira, não podemos. Até que Josué e Caleb disse, vamos gente, subamos, se o Senhor se agradar de nós, podemos derrotar. Podemos derrotar. Esses gigantes vão ser para nós como pão. Que sustância, hein, menino? Ó, que sustância. A provação e a tentação virou comida para fortalecer você. Aleluia.
Aleluia, irmão? Não murmureis. Muita queixa aí, irmão, desses dias. Coração pesado. A queixa às vezes é ter no WhatsApp. É queixa, irmão. Reclamaçãozinha. Você acha que isso está certo? Você acha que isso é desse jeito? Ah, reclamação que agora a família ficou junta aí, irmão. Está murmurando contra a igreja, está murmurando contra o Senhor, está murmurando contra a situação, está murmurando contra o país, está murmurando contra o quê, irmão? A palavra do Senhor em Filipenses diz assim: irmãos, lembre do Senhor Jesus, irmão. Lembre do Senhor Jesus, que Ele sofreu tudo isso, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo coração, o mesmo exemplo. Se em 1 Coríntios diz, não faça isso, em Filipenses diz, faça como o Senhor Jesus. E aí tem uma frase, irmãos, nesse contexto diz assim, fazei tudo, fazei tudo sem murmurações e contendas. Então, irmão, deixa eu dar 4 marteladas sobre a murmuração. O murmurador nega a soberania e o amor de Deus. Quando a gente murmura, irmãos, nós estamos achando que Deus não está comandando mais. Ei, menino, a pandemia, Deus estabeleceu, uma das minhas compreensões, como um detox na sua vida. Um detox, gente boa. Deus está dizendo que agora você está desaprendendo a viver de modo mundano. Você é um filho da luz. A igreja de Deus, abandonando o materialismo, abandonando um comportamento de frieza espiritual, a igreja de Deus voltando para Deus, fazendo tudo, reconhecendo a boa mão do Senhor. Quando a gente murmura, irmãos, é negar que Deus está no controle de tudo. Nós cantamos aqui, né? No controle tu estás. Às vezes nós inspirou só a expressão, Deus no controle. Murmurou hoje, irmão? Murmurou hoje, irmão? Reclamou aí? Agora eu estou só aqui dentro dessa casa. Murmurou aí, irmão? Agora a vida ficou ruim demais. Ei, irmão, aproveita o detox. Aproveita o detox, hein? Beleza? Fazei tudo sem murmurações e contendas, olhando para o nosso Senhor Jesus. Irmãos, reclamar é negar o favor de Deus. Quer dizer que no tempo em que antes da pandemia, Deus estava ausente, irmãos. Irmãos, o ambiente de milagres necessariamente não transforma a gente. Olha para você ver em 1 Coríntios diz assim, todos passaram no mar, todos andaram debaixo da nuvem, todos comeram do manjar que Deus dava, todos bebiam daquela água. Tudo isso, irmãos, era um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo olhasse pela fé e cresce na bondade, na providência, na salvação que Deus estava provendo e que pela fé creram. E nós também, pela fé, cremos, irmãos. Irmãos, murmuração fala para nós mesmos que nós achamos que Deus não sabe bem como conduzir o mundo. Tira isso de sua vida, irmão. Essa é uma tentação do isolamento. Fala sério. Fala sério. Não é verdade? A murmuração também, irmãos, acaba sendo um mau testemunho. Diz o seguinte, fazei tudo sem murmuração e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Irmãos, murmuração é do ímpio. Murmuração é de quem não conhece a Cristo. Murmuração é de quem não conhece o Senhor. Pede a Deus que de dentro para fora, Deus trate você, irmãos. Deus está nos preparando, irmãos, para um tempo tão lindo, para um tempo tão exponencial, para um crescimento tão arrojado, que nós precisamos estar prontos, irmãos. Por isso
Este arroxo do detox. Fazei tudo sem murmuração e contenda. Hoje, a senhora murmurou de alguma coisa? Ainda bem, irmãs. Ainda bem, irmão, que Deus tem saída para nós. Amém? A murmuração nega a soberania de Deus. A murmuração é um mau testemunho, irmãos. A murmuração é pecado, irmãos. A murmuração é um pecado contra Deus. É um pecado contra o Senhor. Irmão, não brinca com isso aí na sua rede social, no seu WhatsApp, ou com o povo da sua casa, dizendo, murmuraçãozinha não tem nada a ver. Tem a ver, irmão, tem a ver. Tem aqui, ó, o Espírito de Deus falando, fazei tudo sem murmuração e contenda. Você lembra daquele tempo que você dizia assim, nem, segunda de novo? Agora você está dizendo assim, por que não chega segunda para mim trabalhar? Você se lembra que você dizia assim, ainda bem que é sexta-feira, sua linda. Agora você, no seu coração, está reclamando que chegou sexta-feira? Antes, seu coração queria só que chegasse o fim de semana para passear, para ir para o shopping, para ir para o divertimento. Irmãos, fazei sem murmuração, nem briga, beleza? Sem murmuração. A murmuração, irmãos, revela que nós não estamos no discipulado de Cristo, revela que nós não estamos seguindo ao Senhor Jesus. Aliás, 1 de Pedro, irmãos, capítulo de número 2, tratando desse mesmo assunto, o servo do Senhor diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de murmuração, desejai ardentemente, como crianças, o leite, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, para que por ele vos seja dado crescimento para a sua salvação, se é de que tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Se você se converteu, irmão, você está no discipulado de Cristo. Deseja a palavra de Deus. Tem irmão que acha que genuíno leite é para criança na fé. Não, irmão. Genuíno leite é um símbolo do que a palavra de Deus é, uma figura do que a palavra de Deus é. E a palavra de Deus não é para nos dar informação, é para gerar transformação. Irmão, a murmuração é uma expressão que nós estamos fora do padrão de Cristo, fora do jeito que Deus quer. Quando nós reclamamos, irmão, nós achamos que nós temos direito a muitas bênçãos, que os irmãos que sofreram perseguição, ou sofrem perseguição, ou sofrem desemprego, ou os irmãos que moram em lugares de dificuldade imensa há muitos anos e gerações, que eles merecem isso, mas que nós não, nós merecemos o conforto. Irmãos, tudo nós recebemos pela bondade do Senhor. É cliente, irmão, que reclama. É cliente que reclama que ele não foi bem atendido. Irmãos, mas nós não somos clientes do Senhor. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos filhos. Nós fomos aqueles que fomos resgatados por um alto preço. Por isso que Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. Irmãos, Cristo sofreu sem murmurar, irmãos. Cristo foi perseguido sem reclamar. Cristo foi humilhado, espancado, machucado. E a palavra de Deus diz que ele não abriu a boca. Ele não rebateu a violência com violência, embora pudesse, como Criador de tudo, chamar os seus anjos e estava tudo destruído. Mas por amor a nós, ele se entregou e ele foi até o fim. Ninguém o obrigou, ele se deu a si mesmo. Irmãos, a murmuração é um espelho para revelar se nós somos ególatras. Se nós nos tornamos o centro do universo, se nós nos tornamos aqueles que achamos que devíamos ser os deuses, ou o governador do mundo, o Deus que governa o mundo. Irmão, olha no espelho da fé, olha no espelho da palavra
e vê se, porventura, o espelho diz que você teve a experiência que o Senhor é bondoso, mas que você precisa se despojar da murmuração. Às vezes, irmão, a murmuração é uma coisinha simples. Eu acho que isso não devia ser aqui. Eu não acho que não devia ser desse jeito. Você não acha? Presta atenção. Você não acha? Quando você diz você não acha, jogou um veneninho, irmão. Jogou um veneninho. Fala sério. Jogou não? Aí, seu grupo, seu WhatsApp, falou contra a sua mulher, dizendo, está vendo? Ela não parece crente, não. Mas você não... Presta atenção. Esse povo daqui de casa parece que não é de Deus, não. Mas aí você também... Como é que é isso? A murmuração revela um coração insatisfeito. Então, irmãos, deixa eu te dar agora o melhor da história. Escape do pecado da murmuração. Deus vai dar um escape. Qual é a primeira dica? É como trata qualquer pecado, irmão. Qualquer pecado você precisa reconhecer como pecado. Murmuração é pecado, não é um comentáriozinho, não é uma queixazinha. Eu estou ofendendo e entristecendo o Senhor. Eu não quero entristecer o Senhor, porque eu tenho a experiência que o Senhor é bondoso. Está certo, irmão? Nem, pastor Jeremias, é porque o Senhor não sabe de nada, o Senhor está na bênção e na vitória. Irmão, Deus está fazendo um detox aí com todo mundo, hein? Você acha que eu estou feliz de ver a oitava sem ninguém? Você acha que eu estou alegre, alegre, alegre? Quanto melhor, quanto menos gente, melhor. Não, irmão, mas também não estou murmurando, reclamando, queixando, porque eu sei que o Senhor tem seu caminho no meio da tempestade. O senhor não tropeçou esses dias, não? Claro, como você, irmãos. Por isso é que a palavra de Deus diz, despojando. Quantas vezes por dia? Despojando. Quanto tempo por dia? Despojando, irmãos. Irmãos, fale com o Senhor, Senhor, eu estou pecando muito sobre reclamação, estou queixando demais, Senhor. Me ajuda aí, Senhor. Transforma minha vida aí, Senhor. Molda minha vida, Senhor. Diz a palavra de Deus que aquele confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém, irmão? Segundo, irmão, desenvolva contentamento. O apóstolo disse, eu aprendi em Filipenses, aprendi a viver contente. Matrículas abertas. Escola do contentamento. Seja bem-vindo. Sou aluno também, irmão. Amém? Urgente. Tem vaga para você, irmão. Terceiro, irmão, cresça em ações de graças. Ia reclamar? Segure. Aprenda. Daqui a pouco vira um hábito bom. Você sabe que a murmuração é um vício. A gratidão vira um hábito maravilhoso. Quarto, irmão, revista do Senhor Jesus. Pede a Ele, despoje desse pecado, deseja ardentemente, chegue ao Senhor, que é a pedra rejeitada pelos homens, entregue-se ao Senhor, peça ao Senhor que você seja revestido de gratidão e da pessoa do Senhor Jesus. Uma quinta sugestão, irmão. Primeiro, reconheça seus pecados, desenvolva contentamento, cresça em ações de graças, revista do Senhor Jesus. Irmão, pede a Deus para acender a paixão no seu coração, o fogo no seu coração. Irmãos, o tempo que vem por aí é maravilhoso, maravilhoso. Irmãos, você está pensando na economia, não está pensando? Está pensando. As previsões é que em 2020 as coisas serão arrochadas. Oro para que 2020 você aguente, irmão. As previsões, irmãos, mais simples é que 2021, irmão, mas nós temos o Senhor, nós temos a palavra do Senhor, que Ele está conosco sempre e sempre, sempre. Irmãos, mas a colheita está pronta. Irmãos, quando Deus prepara a igreja para um tempo tão maravilhoso, irmãos, Deus trará crescimento maravilhoso. Restaure sua comunhão com Deus.
Restaure sua vida com Deus. Firma seus joelhos. Levante suas mãos vacilantes. Clame ao Senhor. Peça ajuda do Senhor. Irmão, o Senhor vai te ajudar agora. Não murmureis. O Senhor está levantando uma porta aberta para você vencer esse pecado. Primeiro, confesse ele aí. Confesse e abandone, irmão. Você vai treinar a confissão. Segundo, irmãos, lembre das graças. Lembre. Peça ao Senhor contentamento. Contentamento. Obrigado por Paulo, por Apolo, por Pedro. Obrigado, Senhor, por aqueles servos do Senhor. Obrigado pelas minhas circunstâncias. Obrigado porque hoje estamos online, mas nós vamos voltar presencial breve. Aleluia. Eu quero que Deus acenda uma chama no coração da oitava. Arme seu pensamento, oitava. Fervor espiritual, oitava. Dobre seus joelhos nesse tempo de angústia. Clame ao Senhor. Troque a murmuração pelas ações de graça. Nesse tempo dentro de sua casa, lave. Exemplo, os homens estão lavando muito a vasilha e prato. Só para te dar um exemplo. Um dia desses, estava lavando um copo lá e deixei o copo marromeno. Aí minha santa mulher lá falou assim, põe mais detergente aí nessa bucha, varão. E dá uma esfregada boa, porque o detergente tira a gordura. Aprendi uma lição espiritual e falei com o Senhor, põe mais detergente na minha vida, Senhor. Põe mais detergente e passa a bucha no meu coração, Senhor, que eu quero sair dessa provação com crescimento espiritual. Irmãos, o medo e a murmuração são dois gigantes que agridem você no isolamento. Nessa hora, eu quero orar com você, amada igreja, para que você troque a murmuração pelo contentamento. Amém? Quem digita aí? Eu preciso. Quem digita aí no chat? Eu preciso. Se você estivesse aqui no oitavo, eu ia falar com você assim, fique em pé, gente boa, que nós vamos orar para que Deus troque a murmuração pelo contentamento. Primeiro você confessa seu pecado. Ore por mim, não estou aguentando, estou xingando as pessoas dentro do meu coração, estou reclamando das circunstâncias. Eu sou de Cristo, mas eu quero ser uma luz que resplandece nas trevas, igual o Senhor diz. Essa geração pervertida e corrupta, irmãos, ela é murmuradora. Mas é por isso que Deus deu esse tempo, sabe por quê? Porque a igreja está levantando, irmão. E você aí, ó, servo do Senhor, a oitava está subindo, irmão. Ó, sua vida está subindo, sua família está subindo. Amém, irmãos? Então você alimenta a palavra, o genuíno leite, que vai te ajudar a vencer a murmuração. Chegando a Cristo, a pedra viva, olhando a atitude do Senhor Jesus, revestindo do Espírito Santo. Escola do contentamento. Você já escreveu aí, irmão? Escreve aí que nós vamos orar. Escreve aí que nós vamos pedir ao Senhor. Escreve aí, eu estou precisando. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor já tem falado comigo, mas o Senhor falou de novo. Irmãos, que Deus amoroso é o nosso. Que Deus carinhoso é o nosso. Que Ele venha ao nosso encontro. Que Ele não nos deixa no caminho do erro. Ele mostra-nos no espelho da palavra e Ele nos concede graça para avançar. Não vem de nós mesmos, vem dEle. Amém? Vamos orar, irmãos? Às vezes, irmão, você está em casa, precisaria de dar as mãos à família e talvez se levantar, abraçar sua família e dizer, nós precisamos de confessar ao Senhor que esse espírito de murmuração tomou conta do nosso coração e da nossa conversa. Onde você estiver, fale com o Senhor. O Senhor derrama graça sobre os humildes. O Senhor derrama em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque é o Senhor que nos transforma. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, povo de Deus reunido, estamos aqui diante de Tua face, quebrantados, reconhecendo, Senhor, que nós experimentamos que o Senhor é bondoso. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe nosso pecado da murmuração
O Senhor foi crucificado por causa dele. A ira de Deus caiu no Senhor na cruz por causa desse pecado também. Senhor, fomos crucificados com Cristo. Então agora podemos vencer a carne, vencer essa natureza dura e pervertida de antigamente. Queremos despojar desse pecado, Senhor. Confessamos e pedimos ao Senhor graça e força para abandoná-lo. Senhor, derrama contentamento, gratidão, cresçamos em ações de graça. Senhor, reveste-nos da mesma atitude que houve no Senhor Jesus. Acende, Senhor, essa chama no nosso coração, essa chama em nossa alma, essa paixão pelo Senhor, para agradar o Senhor. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa, muito obrigado que você esteve aqui conosco nesse canal maravilhoso, o YouTube da Oitava. Ó, já se inscreveu? Então inscreva-se agora e eu quero lhe convidar para dar uma olhada geral aí, você vai ter coisa exponencial para edificar a sua vida. Um abraço, gente boa, Deus contigo em todo lugar.